Boa tarde, meus irmãos. Mais uma tarde com Cristo em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas e nós vamos ler no 8:49 em nome de Jesus. Amém? Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Amém, meus irmãos? Nós conhecemos esse texto e nós sabemos que esse texto vem ainda da mulher do fluxo de sangue. Mas o que eu quero enfatizar nessa tarde é Jairo. Porque quando Jairo ele vai conversar com Jesus, quando aqui no 40 fala assim, aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão, nome Jairo, e era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Então, quer dizer que Jairo, ele encontra Jesus antes dessa mulher do fluxo de sangue, que também com 12 anos, com fluxo de sangue. E essa menina, com 12 anos, ela estava à beira da morte. E Jairo, ele chama Jesus para que Jesus entre na sua casa, para que a sua filha seja curada, que a sua filha seja salva. E a gente vê aqui, meus irmãos, um processo. A gente está vendo aqui uma multidão. E essa multidão andando juntamente com Jesus e Jairo, já se encaminhando para sua casa, levando a Jesus, aparece uma mulher nesse meio. Aparece uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher há 12 anos que ela tinha já dado tudo os seus bens, aquilo que ela possuía para os médicos, para que pudesse ter cura, mas nada tinha acontecido. Mas ela soube que Jesus estava passando por ali. E ela comenta algo e ela fala assim, olha, se eu apenas tocar em Jesus, se apenas eu ir em Jesus. Então, aí há um processo, meus irmãos, desde quando Jairo está conversando, falou com Jesus, que a sua filha estava à beira da morte e andando, e aparece ainda essa mulher que também foi curada porque ela colocou as suas mãos na veste de Jesus. Que ela fala assim, se somente eu tocar Jesus, se eu somente tocar ele, eu serei curada. Uma confiança nessa mulher. Mas nesse período existia um tempo. Então a Bíblia não nos fala um tempo de horário que se aconteceu para até chegar à casa de Jairo. E aquela multidão seguindo, aquela multidão no aperto com Jesus. Então, nós vemos que quando há uma multidão, não se anda depressa. Quando há uma multidão, vai mais lento, vai mais devagar. Jesus não poderia estar correndo. Uma que tinha já aparecido, essa mulher do fluxo de sangue. E Jesus, ele estava ali, as pessoas tudo ao seu redor, e falava, como assim fala os discípulos? Mas olha, a multidão está em cima do Senhor, está em cima de você. Como que você pergunta quem me tocou? Que seria aquela mulher. Mas como ele diz? É porque de mim saiu virtude, saiu cura. Então, aí a gente vê Jairo, ele naquela paciência, sabendo que Jesus ia chegar na sua casa e ia fazer o milagre, iria fazer aquele milagre. Então, aquela paciência não incomodou Jairo. A palavra de Deus não diz aqui que Jairo ficou bravo, que Jairo ficou nervoso, não, porque se teve um tempo de espera aí. E esse tempo de espera, ele recebe uma notícia antes de chegar na sua casa. E ele recebe assim, olha, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Então quer dizer que naquele período daquele tempo, a filha dele ele estava com uma enfermidade e ela já havia morrido, ela já estava morta. Então Jairo ele poderia ficar descrente.
Jairo poderia falar: não, então agora não precisa mais ir para minha casa. Agora minha filha já está morta, a minha filha já não tem mais vida. Quando eu falei com o Senhor, a minha filha tinha vida, ela estava moribunda, mas tinha vida. Mas agora ela se encontra morta, então não tem mais nada o que fazer. Jairo poderia ter feito isso. Jairo poderia ter falado isso para Jesus, mas só que Jesus fala para ele que, ouvindo aquela conversa, ouvindo aquela fala, Jesus ele responde e fala dizendo: não temas, crê somente e será salva. Então, não crê somente. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos assim, contando o tempo e falando para Jesus: Jesus, faz tanto tempo que eu tenho orado nesse sentido. Faz tanto tempo que eu tenho colocado na tua presença aquilo que eu desejo, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma transformação no meu lar, eu preciso de uma transformação na minha vida, eu preciso que as coisas corram melhor para mim, eu preciso andar, eu preciso ir para frente, eu não consigo ir para frente. Só que faz muito tempo que eu estou pedindo, faz muito tempo que eu estou colocando na tua presença. E eu não tenho visto acontecer nada. Eu não tenho visto que nada está acontecendo. Será que realmente o Senhor vai realizar aquele desejo meu? Será que aquele sonho o Senhor vai realizar? Será que o Senhor vai salvar realmente a minha família? Será que o Senhor vai salvar o meu marido? Será que o Senhor vai salvar a minha esposa? O Senhor viu os meus filhos? O Senhor viu a rebeldia? Será que vai ter uma transformação aí? Será que vai ter tudo isso? E aí, meus irmãos, nós começamos às vezes a escutar vozes ao contrário. Nós começamos a escutar vozes que falam: olha, não vai acontecer na tua vida. Não vai acontecer isso que você está falando, não vai acontecer. Você viu que já faz muito tempo que você tem orado, que você tem colocado. Olha, tudo isso já se encontra ali morto. E a pessoa, ela pega isso, ou talvez o tempo de espera que ela colocou diante do Senhor, que está esperando muito, dentro dela começa a morrer. Dentro dela já começa a paralisar, dentro dela ela já não começa mais a acreditar. Os sonhos que a pessoa tem já não são mais sonhos, meus irmãos. Aquele sonho que sonhou, que era tão vivo, ele começa a morrer aos poucos. Por quê? Porque há tempos, ali há um processo de Jesus. Jesus não esqueceu do teu pedido, Jesus não esqueceu do teu sonho, Jesus não esqueceu de realizar o que ele falou que iria realizar na tua vida. Jesus não esqueceu que ele fala: crê em mim, será salvo tu e a tua casa. Jesus não esqueceu da sua palavra. Jesus é imutável, ele não muda aquilo que ele fala. E quando se ouve uma palavra dessa aqui para Jairo, aqui ele fala assim: Jesus, olha, ouvindo e respondeu: não temas. Jesus, hoje, nessa tarde, ele está falando para você: não temas. Não temas que de repente você tem colocado e faz muito tempo. Você às vezes tem enumerado para Deus. De repente você tem falado para Deus: olha, eu tenho orado 1 ano, eu tenho orado 2, eu tenho orado 3. E a gente começa a falar para Deus: o Senhor viu como eu tenho orado, mas a resposta ela está sendo demorada. A resposta ela não vem, mas a resposta está a caminho, meus irmãos. A resposta de Jesus para a tua vida está a caminho. A resposta para a tua cura está a caminho. A resposta que você pediu para o teu lar está a caminho. Sabe do teu filho que você tem orado, que você tem colocado? Sabe da tua filha que você tem colocado e você tem achado, mas está demorando muito. Olha, eu não estou vendo mudança. Jesus está falando: não temas.
Não temas essa situação que você esteja passando hoje. Não temas isso. Não temas. Ele fala, crê somente. Crê. Transforma dentro de você. Crê na realização do teu milagre. Porque se nós não cremos numa realização de milagres, meus irmãos, nós não vamos possuir, nós não vamos ter. Porque nós precisamos acreditar. E ele fala assim, e será salva. A tua filha será salva, fala para Jairo. Ah, mas morreu, não importa. Ah, mas aconteceu, não importa. Jesus está a caminho. Jesus está a caminho da realização da tua vida. Não desista. Não desista de estar com Jesus. Não desista de orar. Não desista, não fique diminuindo a tua oração. Não fique ali achando que Jesus não está ouvindo a tua oração. Não fique achando, mas Jesus não... Não, Jesus está ouvindo sim. A tua oração que você tem feito, a tua oração da noite ou do dia ou da tarde, que você tem se colocado, que você tem chorado por esse milagre, que você tem chorado por o que você tem pedido para Jesus. Jesus está falando para você, crê somente. Crê somente, não dê ouvidos, não ouve outras falas, não dá ouvido a outras falas que vêm para você, falando coisas para a tua vida, falando coisas para o teu lar, dando opiniões para o teu lar, deixando você cabisbaixo num lugar. Não, se levante deste lugar, se levante dessa situação, olhe para Jesus. Jesus está chegando, Jesus está batendo ali na tua porta. Jesus está entrando na tua casa. Jesus está trazendo vida aonde há morte na tua casa, aonde há morte na tua vida. Então, crê somente. Crê somente. De repente você recebeu alguma carta de um médico, alguma fala de um médico, de coisas que não daria mais jeito, de uma enfermidade, ou uma enfermidade para o teu lar, para a tua família, para o teu ente querido. Você recebeu, aí veio aquela fala, aí não tem mais jeito. Tem jeito sim, para aquele que segue Jesus, tem jeito sim. Jesus está às portas, Jesus está com as mãos estendidas. Não desista de seguir Jesus, não desista de andar com Jesus, não desista de colocar o teu ente querido diante do Senhor, nas mãos de Jesus. O Senhor é o Senhor que cura, o Senhor é que vai ali e arranca a enfermidade, que tira o mal. Ele é Senhor. O Senhor é aquele que transforma o teu lar que está em briga, em deserto, e Ele transforma numa terra aplanada. Ele faz você andar numa terra aplanada. Ele é Senhor, Ele é Deus na tua vida. Não desista, não desista de andar com Jesus. Jairo não desistiu. Jairo, por essas palavras que ele recebeu, ele não desistiu. Houve já uma cura no meio do caminho. Houve ali aquela mulher que já foi curada no meio do caminho. Ele poderia falar, o Senhor curou aquela mulher, e agora? E a minha filha? Como que fica? Não vai ter mais solução? Tem solução sim, para aquele que crê, para aquele que ele está em Jesus, tem solução. Viu, meus irmãos? Então continua. Senhor fala nessa tarde, não temas, não temas, não fique com medo, não fique ali achando que as coisas não vão te dar certo. Vai dar certo sim. Aquilo que você projetou, Deus abençoa. Deus vai fazer esse projeto crescer na tua vida. Aquilo que você sonhou, Deus vai fazer realizações nesse sonho. Mas somente crê, somente esteja com Jesus. Abra a porta, deixa Jesus entrar na tua casa.
Deixa Jesus fazer o que Ele tem que fazer, aquilo que o Senhor tem que fazer, o milagre que tem que ser feito. Acredite, meus irmãos, porque a falta de fé não nos deixa receber a bênção. A falta de fé não movimenta ali os milagres. A falta de fé, ou achar, mas talvez Jesus faça, talvez Jesus não faça. Não, Jesus vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Foi Ele que se entregou por mim e por você. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos tirou desse mundo de tantas coisas ruins e trouxe para a sua luz. Em nome do Senhor Jesus, crê somente em nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Santo. Deus, nesta tarde o Senhor fala, Pai, não temas, crê somente e será salva. Crê somente e terá salvação. Que teus filhos, meu Senhor, que às vezes deixaram de acreditar por um espaço de tempo, porque achou que estava demorando que o seu milagre chegasse. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja embutido, Pai, nessa alma, Pai, a fé, meu Pai. Uma fé, meu Deus, que remove, Pai querido. Uma fé que transforma. Uma fé que faz movimentar montanhas, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, esse que está, Senhor, comigo, orando neste momento, Pai, visita grandemente essa vida, visita grandemente esse lar, visita grandemente essa família, meu Senhor, traga a tua paz, meu Senhor, traga o amor, traga a união, meu Senhor, traga a cura, traga a libertação, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga força, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu declaro as tuas bênçãos, meu Senhor, sobre cada um, Senhor, que estarão ouvindo ou vão ouvir, Pai querido e amado, Senhor, a tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a morada do Senhor, Pai, seja feita, edificada, Senhor, dentro de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.